Deixa eu compartilhar aqui as questões de hoje. Já começar, acho que é a questão 151, isso mesmo. Tá conseguindo ver direitinho aí o enunciado? Sim. Então, vamos lá. Ó, tirar essa régua daqui. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, já sabe que vai ter que calcular a área, né? O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros. Aí vocês já vão pensando que já vai lidar aí com a área de círculo, PR2, né, onde R é o raio, que é metade do diâmetro, que tangencia os lados de um retângulo, sabendo que o comprimento total da placa é 60 centímetros. Então, a altura total da placa é 60 centímetros, conforme ilustra na figura aí. Então, use 3,14 para o valor de π. A soma das medidas das áreas em centímetros das 10 placas é... Então, vamos lá. Então, você já sabe que... Aí o cara falou de retângulo, a pessoa vai logo de cara calcular a área do retângulo. Não pode. Não pode porque ele não é um retângulo por causa desse círculo aí. O que, na verdade, vai ser um semicírculo mais um quadrado. Por quê? Ó, nós temos aqui, ó, o meio da circunferência, né? Então, o segredo, primeiro, a gente tem que descobrir que o raio é metade do diâmetro. Então, aqui, daqui até aqui é 20, certo? Então, falta achar esse pedacinho aqui. Como é 60, né, a altura toda, e o diâmetro é 40, então a gente tem esse pedacinho aqui do retângulo igual a 20, mais o 20 do raio, vai dar 40, mais o diâmetro aqui do círculo, que é 40. Então, na verdade, aqui a gente vai ter a área da metade de um círculo, de um semicírculo, que é essa parte aqui de cima, e mais a área de um quadrado, que ficou a parte de baixo. Então, vamos lá. Aí eu vou mostrar como ficou. Bom, teremos, então, né, que calcular a área de duas figuras geométricas, tá? Um semicírculo, como eu mostrei, né? E um quadrado, tá? E um quadrado, tá? Um quadrado, tá? Com as seguintes medidas, né? O gasto na pintura das 10 placas será calculado pela fórmula 10 vezes PR2 sobre 2, porque essa parte de cima aqui do círculo, né, metade do círculo, mais D vezes X, né? A gente viu aqui que é o diâmetro, esse X aqui eu chamei do lado desse quadrado aí, tá? Então vai dar 10 vezes 3,14 vezes o raio, que é metade do diâmetro, 20 ao quadrado, sobre 2, mais 40 vezes 40, né? Porque eu mostrei aqui, é o diâmetro, e que essa altura aqui, ó, esse lado do quadrado vai dar 40. Por quê? Como a altura toda é 60, e aqui eu estou na metade da circunferência, e já sabemos que o raio é 20, né? 60 menos 20 do raio, vai dar 40. Então, a gente tem um quadrado de lado 40. Então, essa vai ser 10 vezes 3,14 vezes 400 sobre 2. Tá? Deixa eu tirar essa régua do Meet aqui. Vou passar ele para cá. Só um minuto, tem alguém me ligando. Vou ver quem é aqui rapidinho. Alô? Desligaram. Cadê esse pessoal? Esse marketing é fogo. Então, vamos lá. Né? Então, 3,14, que é o π, raio, 20 ao quadrado, que é 400, sobre 2, porque é um semicírculo, tá? Mais 1.600, 40 vezes 40, 1.600.
Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou dividir aqui, ó, 400 por 2. Vou dividir, né? Aí vai ficar S igual a 10 vezes 3,14 vezes 40 dividido por 2, que é 200, mais 1.600, né? Então, vamos lá. 3,14 vezes 200 vai dar 628, porque esses dois zeros vai ser compensado pelas duas casas decimais. Aí, 314 vezes 2, 628, mais 1.600. Então, nosso S vai ser igual a 10 vezes 2.228, que vai dar 22.200. Essa resposta aqui, ó, é a letra B. Então, essa aqui, na verdade, é a nossa figura. Tá? Botei aqui a figura, né, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como ficou, de onde saiu esse cálculo. Então, na verdade, a gente tem essa figura aqui. Deixa eu só tirar a régua aqui de novo. Essa régua tem que ficar andando de um lado para o outro mesmo. Ó, colocar aqui. Vou focar as duas figuras. Então, a gente tem aqui, ó, aqui até aqui, que vem a metade da circunferência, né, que é 40, mais daqui até em cima o topo, que é 20, que é o raio, e aí vai dar um total da altura, que é 60. De fato, a gente nem vai usar. E o diâmetro aqui é 40. Então, por isso que a gente tem um quadrado, ó, que é o diâmetro, que é 40, e essa alturazinha aqui, ó, que eu chamei de x, que também é 40. Por isso que eu botei a fórmula d vezes x. Tá? Então, nossa resposta é a letra B. X lá na B. Tá, vamos agora a 152. Aí vocês podem ver que não é nenhum cálculo absurdo. As operações que a gente utilizou foi de multiplicação, divisão, soma, né? Nada demais. Nenhum absurdo para calcular. O problema do Enem são as questões, o texto que é enorme. Então, ó, o rótulo da embalagem de cosméticos informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Tá? Uma pessoa será submetida a um tratamento estético que deverá tomar um banho de imersão com esse produto em uma banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Então, já viu que a gente vai ter que converter esses metros cúbicos aí para litros. Só lembrando que o litro ele é associado a decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade para esse banho. O número mínimo de embalagem que ele vai utilizar é... Então, primeiramente, a gente tem que achar quantos litros tem nessa banheira. Ele vai encher. Como ela tem capacidade de 0,3 metros cúbicos, ele só vai botar 80%. Então, vamos ver. Né? Vamos calcular. Então, é só conversão de medidas. Bom, primeiramente... convertemos os 0,3 metros cúbicos para litros, tá? E que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Então, vamos lá. 0,3 metros cúbicos é só eu multiplicar por 1.000, né? Porque é metro cúbico, né? Metro cúbico. Lembrando que o decímetro ele é submúltiplo do metro. Então, ele é o logo após ao metro. Então, como eu estou convertendo para uma unidade menor, eu multiplico. Vai ser por 10, se for na unidade de metro. 100, se for metro quadrado. Como é metro cúbico, é 1.000. Dependendo daqui do expoente da letrinha, é a quantidade de zero que eu vou acrescentar após o 1, na hora de multiplicar. Então, vai dar 0,3 vezes 1.000, que é 300 decímetros cúbicos. Então, nós temos ali... na banheira 300 litros de capacidade, tá? Bom, agora, né, os 80% desses 300, desse valor aí, né, será... Deixa eu só subir essa régua, para não atrapalhar a nossa conta, tá? Então, será... Ó, então, o volume do produto, vou chamar assim, vai ser
80, né? Como é que eu calculo porcentagem? Vou transformar essa porcentagem em fração. 80 sobre 100. Né? Vezes quem? Vezes o 300. Então, vai dar 80 vezes 300, né? 80 vezes 300. Corta esses zeros, esses dois zeros do 300, com os dois zeros do 100. Você corta. Então, vai ficar 80 vezes 3, que é igual a 240 litros. Então, eu coloquei 240 litros. Agora, vamos lá. Quantas embalagens eu vou precisar para 240 litros? Né? Lembrando que ela rende 2,7 litros. Então, o que a gente vai fazer? Para calcular a quantidade de embalagem, é só dividir. Né? Agora, vamos calcular a quantidade de embalagem. Tá? De embalagens. É só você pegar a capacidade, não a capacidade, mas sim a quantidade de água que tem lá na banheira, para diluir, né? Diluir nesses 240 litros aí. Então, vai ser 240 dividido por 2,7, que vai dar aproximadamente, né? Ó, 88,8. Só que não existe esse vírgula 8. Né? Você vai precisar de quantas embalagens? 89. Você vai ter que arredondar. Se fosse 88,1, teria que ser 89. Deu uma casa decimal, você sempre vai arredondar para frente. Então, vão ser 89 embalagens. Vai sobrar um pouquinho ainda para a próxima, né? A resposta, a letra C. Vou marcar o X lá na letra C. A nossa próxima questão. Então, viu aí que a gente fez continha de vezes e de dividir. Só. Né? Questão 153. Nossa, essa questão é enorme. Vamos lá. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motorista em suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando o assunto que é tratado no Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo já era pequena, foi reduzida ao valor da multa para o motorista alcoolizado, foi aumentado, né? Só para ver se ele para de beber, mas não adiantou muito não. Né? Em consequência dessas mudanças, observou a queda do número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme o quadro. Então, aqui a gente tem o ano 2013, 1.050 acidentes, 2014, 900, 2015, 850. Então, se ele der uma tabela, vai ter que focar nela, né? Já sabe que ela vai ser o foco. Então, vamos lá. Suponha que a tendência da redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta de 2014 para 2015, né? Com base nessa situação apresentada, o número de acidentes esperado para 2018 é de... Então, acho que a gente vai ter? A gente vai ter uma conta de menos. Vai ter que fazer continha de menos, né? Só continha de menos aí para poder a gente... O que vai acontecer? Como vai se manter a mesma redução, trata-se de uma PA decrescente. E quando aumenta ou reduz o mesmo valor, ou soma ou subtrai, trata-se de PA. Só que como é uma quantidade de elementos pequena, a gente não precisa montar essa PA, vai fazendo a conta. Então, vamos primeiro, vamos aos cálculos, né? Nos termos de uma PA decrescente. Porém, como são poucos valores, vamos valor por valor, calcular valor por valor. Quando é uma sequência grande, então é vantajoso você, por exemplo, se fosse uma sequência de 100 números, 50 números, tudo bem. Aí você transforma numa PA, acha a razão e calcula o termo. Só que nesse caso, eu quero até 2018, então 2015, 16, 17, 18, são 3 valores apenas. Então, vamos à redução. Né? A redução de 2014 para 2015 foi de 2014, 900, menos 2015, 850, 50
Então, seguindo, né, essa tendência de 50 em 50 na redução, teremos o seguinte, então, 850 menos 50. Então, aí a gente vai achar o próximo valor, que é igual a 800. Então, aí a gente tem acidentes em 2016. Vamos a 2017, menos 50, porque vai ser uma constante, 750. Aí a gente tem 2017. Logo, 750 menos 50, 700. A gente tem a redução em 2018. Né? Então, a resposta, né, dessa questão é a letra D. Então, temos aí a letra D como resposta. Então, a gente viu aí que não... Nossa, Enem, meu Deus do céu, Enem, que prova difícil. Não é. Não é. A gente está vendo aí que são contas simples, mas é aquilo. O que mata no Enem são os textos, tá? Então, ó, uma pessoa se interessou em adquirir um produto, vamos à questão 154 agora, anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo com uma taxa de juro composto a 1%. Bom, olha só. Então, a gente vai ter que usar juro composto? Nessa questão, é mais fácil você calcular mês a mês, né? Porque você é um mês só. Então, não usa a fórmula de juro composto, tá? Bom, o primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, valor R$ 202. O segundo pagamento será um mês pós o primeiro, terá o valor de R$ 204. Aí, para concretizar a compra, né, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondente ao financiamento aprovado. Então, na verdade, ele pagou aí R$ 406,02, né, no produto, mas o produto à vista não é esse valor, porque tem os juros de 1%, só que esse juro é composto. Como o juro composto ele é calculado mês a mês, então a gente vai calcular os valores à vista de cada parcela, né, sem os juros. Então, ó, temos um caso de juro composto, mas não vamos usar, tá? Vamos calcular o preço à vista, né, nos dois pagamentos, ou seja, o preço à vista sem os juros de cada parcela. E cada parcela ali está embutido os juros, né? Então, e depois a gente soma as duas parcelas, tá? A gente vai somar os resultados das duas parcelas. Lembrando que com uma taxa de juros de 1%. Lembrando que 1% equivale a 0,01 na forma decimal, que eu expliquei lá para vocês, meus queridos alunos do terceiro ano, que de 10 em diante é 0,1 número. Se essa taxa for menor que 10, 0,0 é o número para transformar em decimal. Então, primeiro mês, 1,01, né? Esse 1 equivale ao inteiro, tá? E esse 0,1 aqui é a taxa de 1%. Vezes X, que é o valor da parcela no primeiro mês à vista, que é igual a quanto ele pagou no primeiro mês, que foi R$ 202. Então, aqui, ó, está multiplicando, vai passar, né, dividindo em forma de fração, né? Lembrando que o zero depois da vírgula não tem valor. A gente pode, né, no final do número. Então, a gente exclui, tira aí, para não atrapalhar. Então, 202 dividido por 1,01 vai dar 200. R$ 200 foi o valor do na primeira parcela. Segundo mês, logo, a gente já sabe, né, que vai dar o mesmo valor, que as parcelas são iguais, o que muda é o valor dos juros, né? Já sabe que a segunda parcela, né, vai dar também R$ 200, tá? Então, ó, como é que eu calculo? 1,01 vezes x igual a 204,02. Né? Passa esse cara dividido em forma de fração, vai dar R$ 200, porém a gente já sabia, não precisava nem calcular, porque são parcelas, o valor à vista da parcela são a mesma, o que vai mudar com o decorrer do mês no juro composto é o montante que você vai pagar, tá? É aquilo, o capital é o mesmo, como se você tivesse calculado o capital, mas o montante que vai mudar por causa dos juros, né? Então, o valor da mercadoria, né, à vista é 200 mais 200, que é igual a R$ 400. Resposta, letra B.
né? Marcou lá a letra B, tá? Letra B, ele desceu, ninguém mandou você descer, aí o X lá na letra B, tá? A gente viu aí que, nossa, a gente fez aí só continha de dividir. A questão é interpretação, né? Então, vamos lá. Questão 155. 3 sócios resolvem fundar uma fábrica. Investimento inicial de R$ 1.000, R$ 1.000.000, né? Independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolve considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 desse valor, né? Então, 1/3 de 1 milhão. Cada um deu 1/3 de 1 milhão, independente do valor que cada um deu, tá? Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$ 800.000 na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor, né? 1/4 de 800. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Então, os sócios decidiram dividir esse montante de 1.800.000, né, 1 milhão do primeiro mais 800 do segundo, obtido com a venda de modo proporcional à quantia investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagem correspondente às parcelas financeiras para cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio. Lembrando que o quarto sócio vai ser o cara que vai receber menos valor, menos dinheiro. Filho, já escovou o dente, filho? Já escovou o dente? Cuidado para não esquecer. Tô de olho. Ó. Tô vendo, branquinho, bonitinho, cheiroso também. Então, o que acontece? Os 3 primeiros sócios vão receber 1/3 de 1 milhão mais 1/4 de 800, né? E o quarto sócio vai receber só 1/4 de 800, só que ele quer isso em porcentagem. Lembrando que para calcular a porcentagem é o que eu quero sobre o total. Lembrando que o valor total é de 1.800.000. Então, eu quero descobrir primeiro quanto cada sócio vai receber. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter fração, né? Só que eu não aconselho a dividir essa fração, 1/3 de 1 milhão, que vai ser 1 milhão sobre 3, que vai dar uma dízima periódica. É melhor ficar com zeros, porque na hora de você dividir, você vai poder cortar os zeros. Bom, os 3 primeiros sócios iniciaram a sociedade, né, com 1 milhão. Logo, cada um já vai receber 1/3 desse valor, né? 1/3 é só você pegar 1 milhão e dividir por 3, lembrando que zero depois da vírgula não tem valor. E depois, né, entra mais um sócio, né? E aí os 4 investiram junto, né, mais R$ 800.000, e que cada um vai receber 1/4 de R$ 800.000. Só que nesse caso aí já dá para dividir, porque esse valor, né, ele é redondo, ele é inteiro, né? Igualmente entre os 4 sócios. Então, cada um receberá 800.000, 0 depois da vírgula a gente descarta, dividido por 4, que é igual a 200.000, certo? Então, agora vamos ao cálculo da porcentagem. Então, já descobrimos que 3 sócios vai receber 1 milhão, 1/3 de 1 milhão mais 200.000, e o quarto sócio vai receber só 200.000. Vamos calcular isso em porcentagem, né? Então, logo, os 3 irão receber um valor percentual. Lembrando que, para calcular a porcentagem, né, a porcentagem é o valor que eu quero, né? Quem é o valor que eu quero? Né? Sobre o total. Então, o valor de cada sócio, né, dos 3 primeiros, 1 milhão, 1/3 de 1 milhão mais 200, né, sobre o total. Aí a gente vai ficar, 1/3 de 1 milhão mais 200.000 sobre o total, que é 1.800.000, certo? Então, aí a gente vai ter, como é que eu calculo isso aqui? Uma fração
mais um número inteiro. A gente multiplica esse denominador pelo número inteiro e soma com o numerador. 3 vezes 200 vai dar 600 mil. Mais 1 milhão, vamos ficar com 1.600.000 sobre 3. O denominador a gente recebe. Repete, isso sobre 1.800.000. Agora, vamos resolver essa fração sobre fração. A gente repete o de cima e multiplica os dois denominadores. 3 vezes 1.800.000. Bora. 3 vezes 18, 54. E acrescenta aqueles zeros lá. 5 zeros. Então, cortando os zeros, né, a gente vai ficar com 16 dividido para 54, que vai dar aproximadamente, né, 0,2663. Lembrando que para converter um número decimal em porcentagem, né, a gente faz o quê? 2,963, tá? A gente vai multiplicar por 100, né? Então, aqui, na verdade, é um 9. 2,963, vai dar 29,63%. Tá? Depois eu conserto aqui. 2,963. Tá? Então, vamos lá. Então, cada um dos três, né, vai receber 29,63% de porcentagem. Vamos lá. Então, a gente já está aí já com a resposta, o valor mais aproximado aí, né? Aqui, ó, a letra A. A gente não precisa nem calcular aqui o segundo. Chega, então, aqui, ó. As parcelas de cada um dos três sócios inicial, quarto sócio, receberam, então, em valores aproximados. Eu achei 29,63%, né? O valor mais aproximado aí é 29,60. Mas aí, se quiser, a gente pode calcular aí também o quarto sócio. Vamos calcular aí o quarto sócio, né? O quarto sócio, né, receberá um valor percentual dos 200 mil sobre 1.800.000. Aí a gente corta o zero, 14 dividido por 18, que é 0,11 direto. Aí vezes 100 vai dar 11,11%. Corrigiu de novo aqui. Então, vamos lá. 11,11%. Então, realmente confirma aí a nossa letra A. Letra A, tá? Então, letra A é a nossa resposta. Então, vamos lá. Logo a resposta. Letra I. Foi direto. Nossa resposta é a letra A. 29,60 e 11,11. Esses dois resultados aí. Vamos gritar. Que a chama é 29,63 e 11,11. Tá? Porém, como é valor aproximado, 29,60. É o valor mais próximo. Agora vamos à questão 156. Vamos lá. 156. Ó, para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais no município da prefeitura, elaborou um edital, entre outras cláusulas prévias. Previa que, então, para contratar 3 máquinas, que isso aqui apareceu. Então, dando um chute aqui no negócio aqui. Tá, mas vamos lá. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais, em município, a prefeitura elaborou um edital, entre outras cláusulas previa. Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Tá. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas, R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa em o presente edital. Bom, gente, quando ele fala, tem uma questão matemática, essa coisa de direta e inversamente proporcional, tá? Quando ele fala inversamente, a gente vai multiplicar. Quando ele fala diretamente, a gente vai dividir, entendeu? Como é que a gente representa a razão da grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Obviamente, você vai chamar essas máquinas por uma letra. Então, como são as idades,
né? Ó, as 3 empresas vencedoras cadastraram as máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade. Então, a gente vai poder chamar as máquinas de X, Y, Z. Para montar as grandezas, a gente vai ter 2x, 3y e 5z igual. Ou seja, 2x igual a 3y, que é igual a 5z. Tá? Porque quando ele fala inversamente, a gente vai multiplicar a incógnita pelo valor, né, da constante que vai multiplicar a razão. Tá? Então, 2 anos, então 2x. 3 anos, 3x. 4 anos, 5 anos, 5x. Se fosse, isso é porque é inversa, se fosse diretamente proporcional, ficaria em forma de fração, diretamente. Então, ficaria x sobre 2, ou x sobre 3, ou qualquer coisa, o valor que ele der sobre, né, em forma de fração. Se ele fala inversamente, vai multiplicar a letra. Se ele fala diretamente, eu vou dividir a letra por esse valor. Assim que a gente monta a grandeza de acordo com a razão, diretamente ou inversamente proporcional. Então, como são valores, né, recebidos por cada máquina, né, é inversamente proporcional, tá? As suas respectivas idades, 2, 3 e 5 anos, né? Chamaremos as máquinas de X, Y e Z. Deixa eu só... E as idades, 2, 3 e 5 anos, né? Então, nós temos aí X, Y e Z são as máquinas. 2, 3 e 5 anos são as idades. Então, como é inversamente aqui? Ele quer saber, ó, só da maior idade. Por quê? Como eu tenho 3 incógnitas, eu vou montar uma equação com essas 3 letras distintas. Porém, para eu poder resolver, eu vou ter que escrever as outras 2 incógnitas, lembrando que incógnitas são as letras, tá? Em função dessa que eu quero calcular. Lembrando que a mais velha é a Z, tá? Então, montar a razão de proporcionalidade. Então, vamos lá. Lembra que eu falei da coisa de inversa e direta? Né? Bom, a soma das idades, né, teremos 2x igual a 3y igual a 5z, né? Porque vai receber a mesma continha e inversamente proporcional às suas idades. X, 2 anos, então 2x, vai ser igual a 3y, que é igual a 5z. Aí ele quer, então, né, a equação é a soma das 3 máquinas vão receber R$31.000. Né? As 3 máquinas aqui, está aqui, lá no segundo itemzinho. Ó, o total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil. Então, quem são as máquinas? X mais Y mais Z. Vai receber proporcional à sua idade. Então, a proporcionalidade para eu montar a razão, a igualdade, né? Ó, 2x é igual a 3y, que é igual a 5z. Então, ó, 2x é igual a 5z, 2x é igual a 3y, 3y é igual a 5z, tá? Ou seja, são 2 igualdades, né? Mas, claro que a gente vai sempre igualar de 2 a 2. Então, como eu quero a mais velha, Z, vamos escrever as outras 2 incógnitas, todas as letras, X e Y, no caso, em função de Z, tá? Então, vamos lá. Teremos o seguinte, 2x é igual a 5z, né? 2x é igual a 5z. Vou passar, como eu quero x isolado, vou passar esse 2 em forma de fração. X é igual a 5z sobre 2. Agora, vamos ao y. 3y também é igual a 5z. Y é igual a 5z sobre 3. Tá? Então, substituindo na equação, né? Na equação x mais y mais 5z igual a 31, teremos, né? Vamos aí escrever essa equação. X, 5z sobre 2, mais y, 5z sobre 3, mais quem? Mais z, igual a 31. Então, a gente tem, o que a gente tem aí? Uma equação do primeiro grau com fração, né? E aí, o que a gente vai fazer?
a gente vai... Quando a gente tem uma equação no primeiro cálculo com fração, a gente tem que eliminar primeiro essa fração, né? Como? Multiplicando todos os termos dessa equação, 5z sobre 2, 5z sobre 3z e 31.000, pelo MMC dos denominadores. Se eu tivesse um denominador só, eu ia multiplicar por ele. Como eu tenho dois, é o MMC entre eles. Porém, quando são números menores que 10, a gente pode usar aquela tabela de Pitágoras ou de cabeça, né? São dois números primos. O MMC vai ser o produto entre eles, né? 2 vezes 3, 6. Ou você vê qual é o número que está na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. O primeiro, né? O 6, né? Então, vamos multiplicar, né, toda a equação por 6. Tá? Então, MMC. 6 vezes 31.000, 6 vezes Z, 6 vezes 5Z, 6 vezes... Lembrando que quando eu multiplico uma fração, só multiplica o numerador, tá? E o denominador vai repetir. Então, vamos ficar, ó. 6 vezes 5Z, 6 vezes 5, 30. 30Z e repete 2 denominador. Mais 30Z sobre 3, né? 6 vezes 5Z, 30 sobre 3. Mais Z. Mais 6Z, né? 6 vezes Z, 6Z, igual a 186.000, né? 6 vezes 31.000, ó. 6 vezes 30.000, 180.000. 6 vezes 1.000, 6.000. 180 mais 6, 186. Agora, vamos dividir as frações, né? 30 vamos dividir por 2, 30 vamos dividir por 3. Vai ficar 15Z, 30 dividido por 2, 15, mais 10Z, 30 dividido por 3, 10, né? Mais 6Z, igual a 186.000. Soma 31Z, né? 15 mais 10, 25 mais 6, 31Z, igual a 186.000. Então, Z igual a 186.000 sobre 31. Z igual a 6.000 reais. Que é o que ele quer. Ele só quer quem? Ele só quer, né, a máquina mais velha, Z. Se ele quisesse a máquina do meio, aí eu ia escrever todo mundo em função de Y. Se ele quisesse a máquina mais nova, que é X, eu ia escrever todo mundo em função de X. Depende de quem ele quer. Como ele quer a mais velha, então, escrever todo mundo em função de Z, calculei. Opa, nossa resposta, então, é a letra, né, resposta, letra B. Letra B. Então, marco o X lá na letra B. Bom, vamos para a nossa próxima questão. Não, essa aí foi a última de hoje, né? Chegou a nossas 5 questões do dia. Sempre 5 questões, que até resolvemos mais hoje. Uma, vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6 questões. 6 questões hoje. Tá bom, então amanhã a gente faz 7. Vamos aumentar. Oi, filho. Ih, quebrou o carrinho? Então, vamos ficar por aí, né, na aula de hoje. Mais 5 questões corrigidas. E até a nossa próxima aula de correção. Lembrando que eu vou lá abrir a sala de vídeo lá no Face para quem perdeu poder assistir. Tá? Bom dia para todos e até amanhã.